Olá, eu sou o Lorival Santana, você está no Earth News Terra e nós estamos com o grande biólogo Adalberto Val, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, e vice-presidente para a região norte da Academia Brasileira de Ciências, que tem trabalhado a questão de como desenvolver uma ciência, uma pesquisa da Amazônia que traga uma exploração econômica inteligente com a floresta de pé. No domingo, a gente estava conversando, a gente terminou o primeiro episódio conversando justamente sobre a possibilidade de explorar até mesmo os minérios da Amazônia de forma sustentável, sem destruir a floresta. Então, a gente vai puxar a partir daí. Se você não assistiu no YouTube ou não ouviu o primeiro episódio, vá lá no YouTube, vá lá no seu agregador favorito de podcast e não perca a primeira parte da nossa conversa. Adalberto, bem-vindo de volta, muito obrigado por estar com a gente. A gente conversava então sobre a exploração sustentável das imensas riquezas minerais da Amazônia. Isso mesmo. É um prazer estar de volta aqui com vocês. Evidentemente que a mineração na Amazônia precisa dessas novas tecnologias e, portanto, precisa de investimentos significativos em tecnologias novas e de ponta para que a gente possa ter essa atividade com conservação ambiental, com inclusão social, com geração de renda. Ao lado deste desafio, eu destacaria também o desafio de a gente usar os ambientes alterados na Amazônia. Entre 17% e 20% da Amazônia, de alguma forma, está alterado, né? São áreas alteradas que já não têm mais a vegetação original e, portanto, eu posso dizer para você que, ao longo do tempo, aprendi que, uma vez uma área degradada, é muito difícil a sua recomposição no estado original. Então, na realidade, a gente precisa desenvolver tecnologias também para o uso dessas áreas degradadas, o que inclui também as áreas que foram utilizadas ilegalmente no garimpo, tá certo? Na mineração. Então, essas áreas precisam, de alguma forma, serem trabalhadas para que a gente possa torná-las produtivas, de maneira geral, né? Um outro ponto importante e desafiador na região são as áreas urbanas. Se você pega Manaus, por exemplo, que é a cidade de onde nós estamos falando agora, Manaus é uma cidade de 2.100.000 habitantes encravada no meio da floresta. Então, se você imaginar os cursos d'água que chegam na cidade, eles chegam trazendo tudo que a gente tem na floresta original. Então, claro, biodiversidade é uma coisa fantástica, mas a biodiversidade também inclui zoonoses ou organismos que podem trazer doenças para as populações de uma maneira geral. Novos vírus, novos fungos, novas bactérias. E isso interage diretamente com a população nas cidades. Mas, ao mesmo tempo, esses rios, esses igarapés, esses pequenos cursos de água, passando pelas cidades, recebem lá diversos produtos novos, exóticos, tá certo? Que são lançados diretamente nos rios. Medicamentos, por exemplo, antibióticos, poluentes diversos, né? Utilizados em residência para limpezas, por exemplo. Isso vai pelo esgoto das cidades. Isso vai pelo esgoto e volta para a floresta. E aí, imagina só pequenos organismos em contato com esses materiais todos poluentes.
isso causa o desaparecimento de vários organismos da biodiversidade no entorno das cidades. Sem contar outros tipos de poluentes. Por exemplo, o mais típico que a gente tem, os plásticos, que depois acabam se degradando, formando micro e nanoplásticos, que hoje estão em todos os lugares, inclusive no sangue humano. Tá certo? Então, é um desafiador. O microplástico está, por exemplo, em folhas de alguns legumes que a gente utiliza. Então, isso é um desafio extremamente grande. Eu diria que, ao lado da mineração, particularmente da mineração ilegal, há os desafios urbanos, tá certo? Não só esses aspectos que eu disse, mas também as áreas de transição entre as cidades e a floresta. E as paisagens alteradas são desafios extremamente grandes para os quais nós precisamos de informações científicas urgentes para isso. Roberto. E aí mora um desafio. 60% do território brasileiro, a Amazônia, recebe, no máximo, 3% dos investimentos em ciência e tecnologia feitos pelo governo brasileiro. Com esta condição, nem conseguimos desenvolver as informações que precisamos, tá certo? E nem conseguimos, na realidade, consolidar o que temos na região. Várias das instituições que existem na região estão ameaçadas hoje por conta disso. Vários programas de pós-graduação para capacitação de pessoal. Não se faz ciência sem capacitar pessoal, sem fixar pessoal, tá certo? E esses processos estão todos ameaçados por falta de investimentos mais significativos em ciência e tecnologia. Existe toda uma geração de cientistas que já está na idade de se aposentar, né, Adalberto? Muitos cientistas. Eu diria para você, o instituto no qual eu trabalho, por exemplo, 1/3 dos cientistas hoje estão trabalhando, muitos já se aposentaram, mas 1/3 dos que estão hoje na ativa já adquiriram o direito à aposentadoria. Então, isso é uma coisa extremamente complicada. E nós precisamos, primeiro, evitar a perda dos jovens que nós temos capacitado para outros países. E, para isso, nós precisamos dar as condições para que eles possam se fixar no país. Emprego, apoio à pesquisa científica e assim sucessivamente. Não está havendo a reposição dos quadros de pesquisadores. Não está havendo a reposição dos quadros. E o esforço que a sociedade brasileira fez para capacitar esse pessoal está sendo perdido porque eles estão buscando outras alternativas em outros países. Tá certo? Então, isso é uma situação dramática que a gente tem. E, segundo, nós não queremos uma evolução histórica em termos de ciência e tecnologia para a Amazônia. Nós precisamos avançar para além, porque senão a gente perde o compasso do que está acontecendo no cenário mundial. Temos um defeito aí que a gente precisa começar a pensar. Nós precisamos fugir das caixinhas herméticas da ciência, onde tudo tem que ser feito dentro daquela área específica do conhecimento. A ciência não se faz mais dessa forma. Antigamente foi feita dessa forma, mas hoje a ciência se torna a interface entre as diferentes áreas do conhecimento. Eu, quando vou tratar da questão da mineração, eu não preciso só da tecnologia relativa à mineração, mas eu preciso da antropologia, eu preciso da sociologia, eu preciso dos conceitos da biologia, para que a gente possa, na realidade, trabalhar isso tudo. Então, a gente precisa fugir das caixinhas herméticas, do que é chamado de aderência a essas caixinhas, para que a gente possa explorar
essas áreas de interface. Nenhum lugar, mais do que a Amazônia, precisa disso, porque é uma região extremamente complexa, de uma fragilidade imensa, e que a gente carece dessas informações das diferentes áreas do conhecimento para construir esse conhecimento das áreas de interface. Aquela proposta da Academia Brasileira de Ciências, de cuja elaboração você participou, falava em investir 30 bilhões de reais, isso em 2008, ao longo de 10 anos, em polos de ciência e tecnologia. Hoje, atualizando esse valor, seria em torno de 56 bilhões de reais. Em 10 anos, é 0,04% do PIB brasileiro. Poderia falar um pouco sobre a necessidade dessa proposta, o quanto ela é pertinente e a viabilidade também? Então, esta proposta da academia ela continua sendo atual. Algumas coisas foram feitas, né? Nós propusemos lá a criação de alguns campi de universidades no interior da Amazônia, né? É preciso levar isso para o interior da Amazônia. Aconteceu em algumas situações, mas não aconteceu integralmente. A mesma coisa com os institutos de pesquisa. Alguns consolidaram, algumas se consolidaram em algumas áreas na região, mas é preciso mais, tá certo? Você pega o próprio INPA hoje, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, nós temos problemas extremamente sérios de pessoal e de manutenção, tá certo? Quer dizer, hoje existem situações dramáticas dentro das instituições de pesquisa da Amazônia que precisam ser resolvidas. Não só por conta da ausência de pessoal, de apoio técnico, administrativo, mas de manutenção também das estruturas, né? Então, a gente precisa avançar nesse sentido. A situação não é mais dramática ainda por conta das fundações estaduais de amparo à pesquisa. Essas fundações têm um papel extremamente importante. Existe uma iniciativa nova, nesse momento, muito promissora, chamada Amazônia Mais 10, que é uma coalizão de fundações buscando criar redes de pesquisa com apoio das diferentes fundações na região. Existe a proposta, um pré-estudo ainda, na verdade, que é o Instituto de Tecnologia da Amazônia, o AMIT, que propõe transformar o que já sabemos sobre a Amazônia, que está não só aqui na Amazônia, mas está no mundo inteiro. Quer dizer, nós temos vários países do mundo que estudam a Amazônia, mas cujo produto desses estudos não criaram a Amazônia, e o MIT se propõe a usar essas informações para transformar em tecnologia. Transformar em tecnologia objetivando a inclusão social e a geração de renda. Então, eu posso dizer para você que a gente tem vivido na Amazônia, e eu posso dizer, pelo menos nos últimos 40 anos, desafios extremamente importantes com relação aos investimentos em ciência e tecnologia, na capacitação de pessoal, na fixação de pessoal na região. Mas os últimos anos têm sido muito dramáticos no que se refere à ciência e tecnologia. Nós só não perdemos os postos por conta da infraestrutura que estava de pé. Agora, a infraestrutura está se deteriorando muito rapidamente. Bom, o Brasil já investe pouco de maneira geral na Amazônia, na ciência de maneira geral, né? Se apenas, como foi a porcentagem que você falou, quantos por cento vai para a Amazônia? No máximo 3% dos investimentos em ciência e tecnologia. Para um território... nós estamos falando de 60% do território brasileiro, e estamos falando, a Amazônia contribui para o PIB nacional com cerca de 10%. Portanto, para ser pelo menos lógico, a gente deveria investir 10% dos recursos de ciência e tecnologia na Amazônia para ficar par e passo com o que a região contribui com o PIB nacional. Na realidade, o que acaba acontecendo é que, se a gente não investe isso,
a gente está depauperando a região no que se refere aos investimentos em ciência e tecnologia. Você, no primeiro episódio, citou os mais de 300 povos indígenas, mais de 300 etnias indígenas que nós temos no Brasil, né? Grande parte delas está na Amazônia, e esses povos todos têm uma intimidade única com a floresta. Existem muitos conhecimentos ali que estão guardados, que estão se perdendo ao longo dos séculos, naturalmente, né? Mas que valeria a pena também os nossos cientistas ouvirem, investigarem esses conhecimentos tradicionais para fazer a ponte com a ciência contemporânea. Totalmente de acordo. É muito importante que isso seja feito. Em vários casos, a gente tem pouquíssimos falantes de uma determinada língua, que está se perdendo. A hora que essas pessoas se forem, a gente vai perder a informação, aquela informação extremamente importante. E eu quero ressaltar também que não há nenhuma impossibilidade ou qualquer restrição para que a ciência, o etnoconhecimento, a ciência desses povos originários interaja com a ciência contemporânea. Não há nenhuma restrição a isso. Elas se complementam. Muitas vezes, a própria ciência contemporânea se vale dos conhecimentos tradicionais para poder avançar numa determinada área, tá certo? Eu me lembro bem quando, logo que cheguei aqui na Amazônia, estudava a migração dos jaraquis aqui. E bati cabeça durante pelo menos uns 2 anos para entender um processo que eu não tinha explicação. E, na realidade, num dia em que o nosso barco ancorou numa praia e eu pude conversar com alguns moradores ribeirinhos ali, acabei encontrando a solução. Eles sugeriram uma solução e eu fui usando as ferramentas da ciência e comprovei aquilo que eles estavam falando e que explicava os meus desafios, os meus dados. Que legal. Então, a Jaraqui ciência... é um peixe, né? Jaraqui é um peixe migrador de longas distâncias. É a sardinhas aspas, da Amazônia, entendeu? O jaraqui é um peixe que forma cardumes, às vezes, de 10, 15 mil indivíduos, de cerca de 400, 500 gramas, que desce o Rio Negro para se reproduzir no encontro das águas. E depois volta, sobe de novo os rios de água preta. Só que uma parte desses peixes, quando ficam velhos, sim, eles entram por lagos durante a descida e ficam lá. Tá certo? E aí a conversa revelou o seguinte: esses peixes são chamados de jaraquis moradores. E, portanto, aqueles que são moradores têm uma característica fisiológica e bioquímica diferente daqueles que são migradores, daqueles que são os corredores. Os velhinhos estão lá, têm umas características. Aqueles que são mais jovens, que sobem e descem o rio, têm outras características. E a gente precisava aprender isso, tá certo? Essa foi a dica, a trilha. Foi a dica lá do pessoal. Mas, enfim, eu acho que assim, a ciência convencional, a ciência contemporânea e esse etnoconhecimento tem que interagir na Amazônia. Nós, definitivamente, temos que desenvolver aqui o conhecimento que nós precisamos aqui. Porque a história mostrou para a gente que trazer conhecimento de fora para aplicar num ambiente complexo como é esse que temos aqui, tá certo? Raramente dá certo. Está povoado de exemplos o sistema, tá certo? Que vai desde a cidade de Humboldt a Fordlândia e outras coisas todas que a gente viu aqui na Amazônia, não dando tão certo como se planejava. A Amazônia é única, né, Adalberto? Não tem como importar de fora soluções e explicações para algo que
É o único, só existe aqui Sem dúvida, sem nesses dúvida. 8 ou 9 países amazônicos, né? E nós precisamos, na realidade, entender que a Amazônia não pode ficar deitada em berço esplêndido eternamente. Porque tem um monte de gente. A Amazônia não é só brasileira. Além dos países da América do Sul, nós temos encravado na Amazônia uma colônia francesa. Então, portanto, a Amazônia é também um pouco europeia. Eu acho que a gente precisa, na realidade, principalmente no caso brasileiro, que detém uma parcela muito significativa do bioma amazônico, nós precisamos fazer um esforço, enquanto país, para conhecer essa região. Estamos falando com Adalberto Val, um biólogo que é também pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, e vice-presidente para a região norte da Academia Brasileira de Ciências. Chegamos, infelizmente, ao final do nosso segundo episódio, da segunda parte dessa conversa riquíssima, mas a boa notícia é que ainda teremos mais uma conversa, mais uma parte, mais um episódio na quinta-feira. Então, se você perdeu o episódio de domingo, vai lá no YouTube, no Earth News Terra, ou no seu agregador favorito de podcast, assista, ouça a primeira parte e também não perca a terceira parte que vai ao ar na quinta-feira. Até lá, Adalberto. Até lá.